Senhor, pela manhã, Senhor, pela tarde que teremos, pela noite que tivemos ontem, pela palavra que já nos foi dada. Obrigado por tua obra naquela cruz, Senhor. Cruz, Senhor, cruz. Acabamos de falar sobre a cruz, adorar sobre a cruz, Senhor. Cruz simboliza a morte, a sua morte, que morreu por nós. Obrigado, Jesus. Morrestes em meu lugar, morrestes no lugar do meu irmão, carregaste, Senhor, os nossos pecados, as nossas enfermidades, e hoje, pela sua graça, podemos dizer: somos livres, livres no Senhor, livres para viver para o Senhor, porque o Senhor realizou a obra, o Senhor pagou o preço, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo inunde, Senhor, o coração dessa igreja, inunde com amor, com graça, com glória, Senhor. Em nome de Jesus, tem liberdade, Pai, tem liberdade em cada coração, tem liberdade em cada vida aqui, tem liberdade, Senhor. Vai de encontro, Senhor, aos corações, incendeia o coração da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Incendeia, Senhor, o coração do meu irmão. Incendeia, Senhor, o coração da minha irmã. Em nome do Senhor Jesus, Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Eu quebro agora toda a obra do inferno contra essa igreja. Eu repreendo agora toda a obra do inferno contra a vida dos meus irmãos. Todo espírito acusador, Tu vai sair em nome de Jesus. Todo espírito do inferno enviado para acusar o meu irmão e minha irmã, Tu vai sair em nome de Jesus. As cadeias vão ter que cair, as cadeias da acusação, as correntes da acusação hoje não caíram, em nome do Senhor Jesus. Satanás, Tu não pode fazer nada para impedir, Tu não pode fazer nada para impedir o operar do nosso Senhor. A palavra do Senhor fala: quem intentará acusação? Quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Ele é quem vos livra. Satanás, Tu és derrotado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro liberdade nos ouvidos dos meus irmãos, liberdade no coração dos meus irmãos. Eu declaro liberdade em nome de Jesus, liberdade para ouvir, liberdade para crer em nome de Jesus. Toda surdez espiritual vai sair em nome de Jesus, toda cegueira espiritual vai sair em nome de Jesus. Vai ficar, Senhor, em nome de Jesus, Teus filhos com uma visão aguçada para as coisas espirituais, ouvidos aguçados para a Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Tem liberdade, Senhor, sobre a minha vida. Ministra, Pai, a Tua palavra. Ministra, Senhor, aquilo que está em Teu coração, Senhor. Ministra, Senhor, a minha boca é Tua, Senhor. Fala com o Teu povo, fala com os Teus, Senhor. Ministra para eles o Teu amor, ministra para eles a Tua graça, ministra para eles o Teu poder, ministra para eles a Tua vitória. Em nome de Jesus, enquanto o Senhor Espírito Santo vai intervindo nos corações para que creiam, e haja mudança hoje, transformação hoje, em nome de Jesus, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus. Espírito Santo. Amém, irmãos? Abram comigo a palavra no livro de Romanos. Glória a Deus. Romanos capítulo 8. Irmão, eu quero declarar em nome de Jesus para você. Eu decreto isso aqui em nome de Jesus Cristo. Aquilo que estava te impedindo de se achegar mais intimamente a Deus, hoje vai cair por terra em nome de Jesus. Aquilo que estava te bloqueando, te paralisando, muitas vezes há o desejo no seu coração de ir mais além no Senhor, de crescer no Senhor, de ter mais experiências com Deus, mas você se sente amarrado, preso. Isso vai sair da sua vida em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, o seu papel hoje é ouvir e crer. Você vai ouvir, vai crer, vai dizer: eu tomo posse em nome de Jesus. Romanos 8, a partir do versículo 1 mesmo, a palavra nos diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Eu quero ler novamente o versículo 1, porque eu sei que algumas traduções é metade do versículo, não entendo por que foi feito isso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, 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 Senhor. Não há palavras, Senhor, para descrever, Senhor, a gratidão em nosso coração, por quem o Senhor é, pelo seu caráter, pela sua misericórdia e amor, por aquilo que o Senhor realizou por nós. Não há palavras, Senhor. A que conhecemos dentro do nosso vocabulário humano, Senhor, é um obrigado, Senhor, um obrigado sincero. E pedimos, Espírito Santo, que nossos corações estejam, Senhor, como uma terra fértil para receber a Tua palavra, mas não apenas ouvirmos, entendermos, ou ouvirmos aquilo que já temos ouvido muitas vezes e voltarmos para casa, Senhor, com um entendimento a mais, ou um entendimento renovado e somente isso, inflando o ego do nosso conhecimento, não, Senhor. Pai, que haja aqui nesse momento, em nome de Jesus Cristo, mudança através da Tua palavra, Senhor. Eu não me conformo, Senhor, em ouvir a Tua palavra e não deixar ela me transformar um pouquinho. Eu não me conformo em ouvir a Tua palavra e não permitir que ela entre e arranque de dentro de mim as impregnações que possam existir do velho homem. Eu não aceito isso, nem na minha vida, nem na vida dos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, tenho liberdade aqui, Senhor. Liberdade, liberdade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podem tomar assento. Hoje é o dia da ceia, vamos ceiar o Senhor. Acredito que a maioria de nós entende a importância e o significado de cearmos ao Senhor. Irmãos, eu meditava na palavra e orei ao Senhor para ter uma mensagem para trazer para vocês, uma mensagem que não viesse apenas do meu entendimento, do meu conhecimento, mas principalmente que fosse o momento e a direção que o Senhor tinha para falar com a sua igreja. E o Senhor colocava em meu coração um grande impedimento para que se cumpra um dos requisitos para se estar mais íntimo de Deus. Aí você vai me dizer: mas Adilson, existem requisitos para sermos íntimos de Deus? Existe. Os requisitos são, irmãos, uma plena certeza de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. No livro de Hebreus, no capítulo 10, a palavra fala para entrarmos pelo novo e vivo caminho, a partir do versículo 19, capítulo 10, 19 de Hebreus, em diante até o 22, ali ele esboça os requisitos para que entremos e nos estabeleçamos na presença de Deus de uma maneira mais íntima, plena certeza de fé. E um deles, e é um dos que mais me chama a atenção, que é aquele que o Senhor tocou no meu coração, é a consciência purificada. Irmãos, se eu não tiver uma consciência pura, eu não consigo me aproximar daquele que é puro. Se eu não tiver uma consciência santificada, liberada, eu não consigo me aproximar de maneira íntima daquele que é santo. Eu vou ter momentos que eu vou ouvir Deus, momentos que eu vou sentir a presença de Deus, mas eu não consigo me estabelecer na vida com Deus.
Eu vivo de momentos apenas, porque a minha consciência continua me condenando. E irmãos, o Senhor ministrava muito profundo em meu coração, nunca tinha ouvido o Senhor falar isso, que eu vou falar para vocês, que uma consciência não purificada, se não é a principal, é uma das principais portas de acesso que o diabo tem na mente dos cristãos. Vou repetir, uma consciência que não foi purificada, se não for a principal porta de acesso, é uma das principais portas de acesso que o diabo, os demônios têm na vida do cristão. E eu vou explicar para vocês o que significa consciência purificada, o porquê que temos que ter uma consciência purificada. Desde que nascemos, eu já ministrei isso, Deus já me deu essa graça, mas eu quero levar hoje por um outro caminho que o Senhor trouxe em meu coração. Desde que nascemos, temos a consciência aberta em nós. Isso chega, dependendo de pessoas e pessoas, 5, 6, 7 anos, 4 anos, 5 anos, eu passo a entender que eu existo, e com o tempo eu vou entendendo algumas coisas, e uma das principais é a que eu vou morrer. Em um determinado momento da minha vida, eu vou morrer. Todo mundo tem essa certeza na sua vida, de que em algum momento vai partir. Pode ser na velhice, pode ser de uma causa natural, pode ser de uma enfermidade, pode ser de um acidente, mas em algum momento a pessoa irá partir. Então essa é a consciência do homem natural. O homem nasce, recebe, abre a sua consciência e ele passa a entender e a ter a certeza de que ele vai morrer em algum momento. Mas essa não é a consciência que o Senhor quer que os cristãos tenham. Essa não é a consciência que o Senhor nos chamou para termos e vivermos. E esse fato, irmãos, por isso que eu quero a total atenção sua. Eu quero que você esteja com seus ouvidos bem abertos, e vai estar em nome de Jesus, porque esse tem sido um dos principais impedimentos do crescimento do cristão. Não sou eu que estou te falando isso, é o Senhor quem falou, é o Senhor quem ministrou em meu coração, e o Senhor sabe o tempo, sabe o momento, sabe quem vai ouvir, quem precisa ouvir. Não é o Adilson, é o Senhor, eu apenas sou um instrumento nesse momento. Como eu falei, quando nascemos temos a nossa consciência aberta, a certeza que eu carrego comigo pela minha infância, pela minha juventude, até eu não me encontrar verdadeiramente com o Senhor, é que eu vou morrer, em algum momento eu vou partir. E muitos, mesmo depois de se encontrarem com o Senhor, continuam carregando esse fardo do medo da morte, continuam carregando esse fardo de uma consciência impura, de uma consciência suja que o acusa diante de Deus, que o acusa, que toda vez que dobra o joelho, a primeira coisa que fala com o Senhor é pedir perdão pelos pecados. Mas espera aí, se você veio até o Senhor, é porque Ele te liberta dos pecados, e é uma vez só. Ele não precisa ficar fazendo isso toda vez. Toda vez, irmãos, que depois que eu chego até Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, entrego a minha vida para Ele, a partir desse momento, toda vez que eu dobro meu joelho diante do Senhor, e eu falo novamente: Senhor, tira de mim o meu pecado, eu estou anulando a obra de Cristo na minha vida. Eu estou anulando. Eu estou anulando tudo aquilo que o Senhor conquistou para mim. Porque é como se eu estivesse dizendo que Ele não tinha feito por mim algo ainda. E aqui nós lemos no livro de Romanos, e que o escritor do livro de Romanos é Paulo. E você já vai entender o que é uma consciência purificada. Paulo, todos conhecem a história dele. Ele era Saulo, perseguidor da igreja. Ele tinha fervor naquilo que ele fazia. Ele tinha um desejo por perseguir cristãos, que hoje os cristãos não têm, e perseguir o inimigo. Saulo era vivo dentro dele os mandamentos da lei, era vivo dentro dele os ensinamentos que ele tinha recebido durante toda a sua vida, e o desejo por parar o crescimento da igreja do Senhor.
Até que ele teve um encontro com o dono da igreja. Ele teve um encontro com o cabeça. A partir daquele momento, Saulo deixou de ser Saulo, virou Paulo. E a partir daquele momento, Paulo já não foi mais o mesmo como era. Ele não se portava mais da maneira que se portava. Isso, irmãos, é importante nós entender, porque nós estamos falando do homem, como diz ele, o maior dos pecadores, mas não é que ele se condenava por isso, ele só estava exemplificando que ele tinha sido, no seu entendimento, o maior dos pecadores. Mas mesmo assim, ele tendo sido quem foi, ele fez o que ele fez após Cristo entrar na sua vida. Ele viveu o que viveu. Muitas vezes nós pegamos passagens aleatórias, isso é típico da estratégia do inimigo, foi o que ele fez com Eva. Pegamos partes aleatórias da palavra para nos condenarmos, para nos aceitarmos numa vida miserável, para nos mantermos a nós mesmos como coitadinhos. E Paulo teve um encontro com o Senhor dos Senhores, foi transformado, aliás, Saulo foi transformado em Paulo. A partir daquele momento, as condenações que ele deveria receber pelo que ele tinha feito aos filhos de Deus, deixaram de existir sobre sua vida. A partir daquele momento, quando Saulo se tornou Paulo, quando Paulo começou a viver como um novo homem, o propósito que Deus tinha para ele merecia condenações pela vida miserável, pelo infortúnio que ele tinha causado, pelas atrocidades e maldades, ele merecia a morte pelo que ele fez. Mas a partir daquele momento não era mais Saulo quem vivia, era Paulo. E como Paulo vivia, ele era um novo homem. Aquelas condenações que eram para Saulo foram colocadas em Cristo. E isso não foi mais um impedimento para ele viver como um grande homem de Deus. Não foi mais um impedimento para ele andar nessa terra como um grande portador do poder do Senhor. Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. 14 livros escritos por ele. Pense comigo, se um homem como Paulo vivesse se condenando pelo que ele viveu no passado, vocês acham que teria um livro dele escrito na Bíblia? O Espírito Santo não é hipócrita, irmãos. Vocês acham que um homem como Paulo, depois de tudo que ele fez, o que nos é relatado, irmãos, há estudo para vocês terem uma noção de que Saulo, não vamos falar de Paulo, que Paulo é um novo homem, Saulo incendiava casas com cristãos dentro, irmãos. Há estudos, irmãos, de que Saulo torturava cristãos, irmãos. Ele estava lá quando apedrejaram Estevão. Vocês sabem, foi depositado sobre os pés dele as roupas de Estevão. Foi colocado sobre os seus pés. Ele consentia, isso lhe trazia prazer. Irmãos, como eu falei aqui, há estudos que diziam que Paulo tinha prazer em matar cristãos, em persegui-los, em prendê-los. Não era algo que ele fazia só para cumprir o propósito que os judeus mandavam ele. Ele tinha prazer em perseguir, mas quando ele teve um encontro com o Senhor, tudo isso ficou para trás. Ele começou a viver um novo, ele começou a dar passos de um novo homem, e ele viveu um novo homem. Ele recebeu um novo odre, o novo vinho foi derramado, e ele dispensava esse novo vinho. Aí nós vemos Paulo escrevendo muito sobre esse assunto, e é sobre esse assunto que eu quero trazer nessa manhã. Paulo, irmãos, acessou o terceiro céu, o céu de Deus. Paulo vivia no poder do Senhor. Paulo ganhou milhões de almas. Nós somos frutos do seu trabalho em Cristo. Você é um fruto do trabalho de Paulo em Cristo. Toda vez que o Evangelho é pregado e utilizamos as cartas de Paulo, somos frutos do Evangelho de Paulo em Cristo. Somos frutos do trabalho, do esforço, da dedicação. Você já parou para pensar que as pessoas que foram usadas para tocar você, que você toca e que serão tocadas pelas pessoas que você tocou, tem a mão de Paulo, tem o esforço de Paulo, Cristo através dele? Você já parou para pensar que esse mesmo homem que foi utilizado, usado para nos trazer o Evangelho, perseguia a igreja do Senhor, matava a igreja do Senhor? Isso já passou pela sua cabeça? Mas agora eu te pergunto algo: ele olhava para isso? Até saiu um filme
um filmezinho legalzinho, Paulo, o apóstolo de Cristo. E eles utilizaram muito mal a passagem que ele fala do espinho na carne. Eles contam como se o espinho na carne fosse as lembranças que Paulo tinha de quando era Saulo, das atrocidades que fazia. Só que isso não faz sentido. Olha o que acabamos de ler. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Como eu falei, o Espírito Santo não é hipócrita, irmãos. A palavra de Deus foi escrita por homens inspirados por Ele. Como Deus permitiria nós termos acesso à sua palavra escrita por um hipócrita? Deus jamais faria isso. Se Paulo escreveu isso, é porque ele acreditava e vivia. É porque o Espírito Santo o impulsionou a escrever, para que eu e você acreditemos e vivamos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, e que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. O que isso quer dizer? Que a partir do momento que Cristo entra na minha vida, que eu entrego a minha vida para Ele, eu renuncio os meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados, eu creio na obra que Jesus realizou, eu verbalizo com a minha boca isso, que vem do meu coração, não é só palavras. A partir desse momento, tudo aquilo que eu vivi no passado não pode mais estar me impulsionando para o presente ou para o futuro. A partir desse momento, tudo aquilo que eu vivi no passado, eu não posso mais carregar numa mala de bagagem, eu não posso mais permitir que essa porta de acesso da acusação esteja na minha vida. Irmãos, eu vou te falar algo do Espírito Santo. Escute o que eu estou te dizendo. Na maioria das vezes, você não está crescendo no Senhor, no conhecimento, nos dons, na revelação, na presença, na intimidade, porque você vive acusado pelo que você viveu. Essa porta ainda está aberta na sua vida. Hoje ela vai ser fechada em nome de Jesus. É você que vai fechar. É você que vai fechar essa porta da acusação que o diabo ainda tem sobre você. Adilson, mas eu não posso ser livre. Como foi cantado aqui, somos livres. Eu não posso viver livre. Eu falei com o Senhor. Eu era usuário de droga, eu era usuário de bebida, eu era da prostituição. Eu não posso me achegar a Deus. Aí você está buscando se achegar a Deus pela sua força. Não vai conseguir. Paulo, irmãos, ele entendeu algo para a sua vida. Nós precisamos entender isso precisa ser claro para nós. Tudo que Paulo escrevia, inspirado pelo Espírito Santo, eram coisas que o Senhor tinha revelado para a vida dele. Ele aplicava na vida dele, não era hipócrita, irmãos. Então, se ele aplicava na vida dele e funcionou, eu preciso aplicar na minha vida e vai funcionar também. Paulo entendeu algo para fugir das acusações do inimigo. Para o alvo eu sigo. Eu olho para Cristo, autor e consumador da minha fé. As falhas no dia a dia podem acontecer, mas essas falhas não pararão, porque eu tenho um alvo. Eu olho para Cristo, eu caminho olhando para Cristo, eu me movo olhando para Cristo. Eu não saio por aí esbofeteando o ar. Eu olho para o alvo e eu vou numa direção. Eu olho para o alvo e eu vou na direção. Eu olho para o alvo, a minha soberana vocação em Cristo. Eu olho para o alvo, a coroa da glória. Eu olho para o alvo, Jesus Cristo que fez a obra por mim. E é esse alvo que o Senhor quer que esteja vivo dentro de nós. Não o que você fez, não o que você viveu. Pare de olhar para o que você fez e viveu. Pare de olhar se você errou. Mas Adilson, mesmo depois de Cristo estar na minha vida, mesmo depois de eu ter me entregado, mesmo depois de eu ter rendido quem eu sou, eu ainda falei com o Senhor, eu ainda errei, eu ainda não consigo sair disso. Irmão, você está com a porta da acusação aberta, você não está conseguindo ouvir o Senhor como você deveria, porque a sua consciência ainda está suja, a sua consciência ainda está aprisionada do seu velho eu. A palavra do Senhor fala no livro de Hebreus que o sangue de animais, de bodes, não poderia salvar ou purificar o homem da sua má consciência. Não poderia, por quê? Porque todo ano ele tinha que voltar a fazer o sacrifício, e isso fazia com que ele lembrasse do seu pecado.
Todo ano ele precisava trazer até os sacerdotes e ao sumo sacerdote um animalzinho pelo pecado que ele cometeu o ano todo. E isso fazia o quê? Com que ele e o Senhor se lembrassem do pecado dele. Todo ano a mesma coisa. Até que veio o sacrifício perfeito, irmãos. Quando veio o sacrifício perfeito, a palavra fala que uma vez só ele se sacrificou. E o sangue dele purifica a má consciência. Se você se achega até o Senhor hoje, você que ainda não entendeu, se achega até o Senhor hoje, não interessa o que você faz, não interessa como você é. Eu era assassino, eu era um ladrão, eu era um bandido, chegou diante do Senhor e rasgou o coração. Eu me arrependo de tudo isso, Senhor. Abre a porta para mim do reino de Deus. Me deixa ser seu, me salva. Ele te salva, ele salva. O sangue dele purifica essa consciência. E a partir desse momento, você tem que viver para o novo do Senhor. Irmãos, nós não podemos ser enganados. A palavra do Senhor fala em 2 Coríntios 5,17: nenhuma condenação há para os que estão, assim que os que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. A partir do momento que eu rendo o meu coração para o Senhor, tudo se fez novo. Só que o novo, irmãos, ele não pode estar contaminado pelo velho. Por isso que ele fala: não há condenação para os que andam no Espírito e não na carne. Se você andar no Espírito, conectado às coisas que o Senhor dá no seu Espírito, as coisas da carne não te dominarão mais. Pare de se condenar. Você está atrasando o propósito de Deus na sua vida porque você permite o diabo te condenar pelo que você era, pelo que você viveu, pelo que você fez. O propósito que Deus tem para essa igreja está sendo atrasado porque você está permitindo que o diabo te condene, sendo que Jesus levou sobre si as condenações. Irmãos, quando Jesus Cristo, percebam algo, isso é tão tremendo. Quando Jesus Cristo, lá no livro de João, no capítulo 7, no último dia da festa, o grande dia da festa, ele pôs-se em pé, a palavra do Senhor fala e disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E falava ele do Espírito Santo, que ainda não havia sido dado, porque ele ainda não havia sido glorificado. Pergunto para vocês, quando ele fez esse apelo, esse chamado, ele selecionou as pessoas que podiam vir? Não, ladrões não, estupradores não, prostitutas não, bandidos não, praticantes da lei não, enganadores não. Ele separou, ele fez acepção? Não, irmãos. Quem tem sede? Quem tem sede, venha e beba, ele falou. Não interessa a condição que você está, venha e beba, venha e sacie a sede da sua alma. Ele não escolheu, ele não disse para aquelas pessoas: primeiro você vai lá, para de ser um ladrão, e aí eu sacio a sua sede. Ele não disse: primeiro você vai lá, para de se prostituir, e aí eu sacio a sua sede. Primeiro você vai lá e para de se drogar, e eu sacio a sua sede. Não, você está com sede, venha e beba. Como você está, venha e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, porque toda a Escritura aponta para ele. Gênesis, Apocalipse, aponta para a obra realizada, para a obra que ele realizaria. Toda a Escritura aponta para o Senhor. Você está com sede, venha e beba, disse ele. Irmãos, lembram do ladrão na cruz? Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele mandou o ladrão descer da cruz e se consertar? Ele mandou o ladrão descer da cruz e parar de roubar, parar de ser ladrão? Não, ainda hoje. Quem crê em mim, como diz a Escritura, quem crê em mim, venha e beba. E a partir desse momento, pare de ser quem você era, renuncie quem você era, e acabou. Irmãos, a igreja está necessitando que você se posicione.
A palavra do Senhor já nos alertava lá no Velho Testamento: o meu povo perece por falta de entendimento. Muitos irmãos estão vindo para a igreja condenados, mas se você já foi salvo do pecado, se você já foi salvo da morte, isso não pode mais te condenar. Ah, Dilson, mas eu tenho, toda vez que eu chego diante do Senhor, e o diabo mentiu para muitas pessoas dizendo que isso é humildade. Não, irmãos, isso é ignorância, me desculpe a palavra. Me desculpe a palavra, humildade e ignorância são bem diferentes. Eu chego diante do Senhor e eu confesso que eu falhei, eu confesso que eu sou falho. 1 hora de lamuriação, nem o Senhor aguenta mais ouvir isso. Nem o Senhor aguenta mais, porque você não foi chamado para se lamuriar, você foi chamado para chegar diante do Senhor e ter comunhão, chegar diante do Senhor e ter intimidade, chegar diante do Senhor e reivindicar aquilo que é seu. Mas essa barreira de acusação, de prisão na velha vida, está te impedindo. Então você vai quebrar isso hoje em nome de Jesus. Então essas algemas vão ser arrancadas de você. A força vai ser tirada disso de você. Isso precisa sair de você. Mas Adilson, eu pequei ontem. Então você renuncia a essa falha. Irmãos, não existe pecado em cristão. Cristão não peca, você pode falhar. Mas aí agora tem... É aquilo que eu falei, o diabo ele inventa coisa, irmãos, totalmente antibíblico. Isso é falsa humildade. Todos nós somos pecadores. Usam aquela palavra de João: se dissermos que não somos pecadores, fazemos de Jesus um mentiroso. Peraí, como assim somos todos pecadores? Você era pecador, você estava imundo, mas se o sangue tocou em você e te lavou, acabou. Acabou. Irmãos, uma vez eu tive um sonho onde o Senhor me enviava a pregar o Evangelho num lugar, e eu ia pregar para 2 pessoas bem complicadas, e no sonho eu chegava lá com toda empolgação, pregava o Evangelho, as pessoas criam. Escute o que eu vou te falar, olha o que o Senhor me mostrou. As pessoas criam, as pessoas recebiam, as pessoas pediam para mim orar por elas, eu orava por elas, abria uma cachoeira, irmãos, de sangue do céu, e nos lavava, nós 3. E aquela presença de Deus estava tremendo, o sangue escorrendo sobre nós. Mas do nada vinha um corvo e pousava na minha cabeça e começava a picar minha cabeça. E eu batia com o braço tentando tirar aquele corvo e o sangue caindo sobre nós. E o corvo ali picando na minha cabeça. O que Deus me mostrou nisso, irmãos? Eu estava lavado no sangue. Mas ainda havia coisas do velho Adilson que me atormentavam. Era uma porta aberta para o diabo acessar minha consciência. Era uma porta aberta para o diabo acessar minha vida. E me condenar, e me fazer me entristecer, porque eu não sou apto, porque eu não sou digno, porque eu não posso. É uma porta aberta, irmãos, que precisa ser fechada. Quando tem um vento entrando numa porta, o que você faz? Para e fecha. E ali Deus me deixou muito claro, foi onde Ele começou a ministrar essa palavra para mim, isso faz tempo já. Onde o sangue de Jesus já nos purificou nossa consciência. Agora, se eu viver como um derrotado, andando por aí como um derrotado, que utilidade eu tenho para o reino de Deus, irmãos? É até chato eu dizer que sou cristão para as pessoas que estão lá fora no mundo, se eu vivo como um coitado. É até feio eu dizer que sou um cristão se eu vivo como um Zé Ninguém, se eu não tomo sobre mim aquilo que o Senhor me deu. É até feio eu dizer, não, eu sou cristão, Cristo me salvou. Mas quando você está com Jesus, você só chora, só se lamúria. E não é o choro da presença que é gostoso, é o choro da derrota. É o choro que eu errei, é o choro que eu falei de novo. Uma vez o John Bevere falou algo num dos vídeos ali que a gente assistiu, que ele gastou muito tempo da vida dele vindo até o Senhor, contando as suas derrotas. Quando ele entendeu isso, o Senhor o chamou e fez ele entender. Ele começou a vir até o Senhor contar as suas vitórias. Quando ele começou a contar as suas vitórias, a sua vida mudou. Ele parou de agir como um nécio, ele parou de agir como quem se lamuria. Irmãos, Deus não quer pessoas se lamuriando. Nós olhamos para alguns salmos e dizemos, mas Davi fazia isso. Peraí, vamos lá. Quem Davi era perto de nós? Davi era servo. Adilson, mas ele era rei de Israel. Servo, você é filho.
Se você crê e o Espírito Santo vir sobre você, você é filho. Como é que um filho não pode conseguir chegar diante do Pai? Você, quando chega diante do seu pai natural, ou chegava, se você não tem mais ele, você chegava só a se lamuriar? Você chegava só a contar que você é um pecador, que você é falho, que você não consegue nada? Ou você chegava diante do seu pai que tinha intimidade e comunhão com ele? Irmãos, é simples eu entender. Quanto mais eu tenho Deus operando na minha vida, mais eu cresço, mais eu evoluo, mais eu estou ativo e pronto para cooperar no corpo de Cristo. Irmãos, o Senhor requer isso de nós, devido a tanta coisa que Ele está nos dando, tem nos dado a Sua palavra. Ele espera que sejamos membros ativos no corpo dEle. Mas se eu andar com uma mancha de condenação na minha vida, que não pode estar mais ali, como é que eu posso ser um membro ativo? É muito fácil, primeiro, se eu não me arrependi dos meus pecados, eu vivo na carne, eu digo que creio em Jesus e a minha vida nada mudou, eu não quero nada com nada, eu continuo como eu era antes, agora eu só mudei de religião, eu não sou mais da Umbanda, agora eu sou evangélico, eu não sou mais católico, agora eu sou evangélico. Se você só mudou de religião, tudo bem se sentir um pecador. Agora, se você creu no Cristo vivo, no Cristo que morreu e ressuscitou, se você crê naquele que, como foi lido hoje aqui na hora da oferta, que os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Cristo, se você crê no Cristo ressurreto, a condenação não pode mais estar na sua vida. O diabo tem que ser calado, silenciado na sua mente. Se você não entregou a sua vida para Ele, você tem entregue hoje. Renda hoje. Não tem outro caminho. Não há outro caminho, irmãos. Não há outro caminho que não seja Cristo. Não há outro caminho para a salvação, para a eternidade na vida, que não seja o Senhor. Mas eu tenho que entender que nessa vida também, que eu ainda estou, eu não preciso viver como miserável. Chega de viver como miserável. Irmãos, não, eu vou falar, isso precisa ficar frisado. Isso precisa ficar claro no seu coração. Não é humildade isso. Ah, mas o Senhor resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Só que Ele já deu graça. Não é humildade eu me humilhar toda hora. Não é humildade eu viver me lamuriando. Não é humildade eu só reclamar. Isso não é humildade. Isso não é humildade, isso é ignorância. Humildade é eu viver o que o Senhor me chamou para viver. Humildade é eu viver o que o Senhor me chamou para viver, entendendo que tudo graças a Ele, nada graças a mim. Isso é humildade. Eu saber quem eu sou e eu andar assim. Os irmãos de Davi, quando Davi chegou perante Golias, acharam que ele não era humilde. Mas ele era humilde. Só que ele tinha entendido que eles tinham um Deus, e o único Deus. E ele andou sobre o nome do Senhor dos Exércitos. E ele foi vitorioso. Acabou. Isso é humildade, irmão. Não é você se lamuriar o resto da vida, viver algemado. Isso não é humildade. Agora, se você entende que eu sou livre verdadeiramente, eu vivo a liberdade verdadeiramente, isso é humildade. A lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Vamos lá. O que é a lei do pecado e da morte? Eu acredito que a maioria já entendeu isso. Quando eu nasço, recebo a consciência, eu estou obrigatoriamente, todos, não existe exclusão de pessoas, é todos homens, todas mulheres, todas crianças, não existe exclusão de pessoas, condicionado à morte, como eu falei, por causa do pecado. Então isso é a lei do pecado e da morte. Todo homem nasce sujeito à lei do pecado, condenado à morte, por causa do pecado de Adão. Sabemos disso. Então essa é a lei do pecado e da morte. Não há como quebrá-la. Não há como mudá-la. Até que o Senhor não volte e restaure tudo, essa é a lei que rege o mundo. Agora, há uma lei superior que subjuga a lei do pecado e da morte, que é a lei do Espírito de vida em Cristo. Quando eu tenho um encontro com o Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. A certeza que eu tenho no restante da minha vida não tem mais nada a ver com morte e pecado, mas sim com vida, esperança, eternidade ao lado do Pai. Então a lei de Cristo, a lei da vida, é superior e subjuga a lei do pecado e da morte. O que é isso, Adilson? Explica melhor. É simples, você está andando aqui, você nasceu, você está condenado à morte, você vai morrer. Acabou, você vai morrer. Mesmo que você não queira, você peca.
mesmo que você não queira, você mente muitas vezes, mesmo que você não queira, você faz coisas erradas, e isso está fora do seu controle, porque é algo que te domina. Agora, se você entrega a sua vida para Jesus, esse algo que te domina é tirado esse domínio de você, e você não é mais dominado por isso, porque agora há um outro mecanismo que você se apoia para escapar disso. Qual que é, Adilson? A graça. Você se apoia na graça pela fé, e a graça que o Senhor te deu, você consegue sair fora do pecado. Irmãos, o evangelho que o Senhor nos chamou para viver é simples, e é simples de entender. É a gente que causa confusão, é a gente que coloca como uma pedra de empecilho, mas ele não é. Ele é uma saída para os teus problemas. Jesus Cristo é a solução para o problema do homem. Ele sempre foi e sempre será. Jesus Cristo é a solução para a dor que você sentia. Jesus Cristo é a solução para o pecado que você cometia e não consegue mais parar. Jesus Cristo é a solução para a sua vida. A graça. Efésios 2. Vocês são salvos pela graça. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem de vós para que nenhum homem se glorie, dizendo: eu consegui parar de pecar, eu consegui parar de me prostituir, eu consegui parar de roubar, de mentir, eu consegui. Não. É pela graça, para que ninguém se glorie diante do Senhor. Então Ele já fez, Ele já deu. Eu não posso mais carregar esse fardo na minha vida. E no livro de Gálatas a palavra fala, eu quero ler aqui alguns versículos. Um tempinho ainda. Aleluia. Gálatas 4. Novamente, Paulo escrevendo. Imaginem só, um homem que vivia se condenando por quem era no passado. Como escreveria o que eu vou acabar de ler para vocês? Gálatas 4, versículo 13. E vós sabeis que estando em fraqueza de carne, não nos diz o que é, então não vamos ficar questionando isso. Primeiro vos anunciei o Evangelho. Não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Novamente, não diz o que é. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os meus olhos, os vossos olhos, e me dariam. Fiz-me acaso o vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles, aqui falando dos judaizantes, têm zelo de vós, mas não como convém, porque eles querem excluir-vos. Excluir-vos do quê? Da graça, já vou explicar. Para que vós tenhais zelos por eles. É bom ser zeloso, mas do bem, e não somente quando estou presente. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Irmãos, Paulo foi aos Gálatas, pregou o Evangelho, eles receberam de bom grado, receberam ele de bom grado, receberam tão de bom grado que olha o que ele fala: se possível vocês arrancariam os seus olhos e me dariam. Isso mostra a boa vontade deles com Paulo. Então receberam de boa vontade o Evangelho, porém se infiltrou no meio deles. Se você voltar, o livro de Gálatas, como o pastor tem dito, ele é poderoso. Leia o livro de Gálatas, ele é curtinho, leia o livro de Gálatas. Numa pegadinha você lê todo ele. Se infiltraram falsos profetas no meio deles, que ainda carregavam a lei, pregavam sobre a lei, queriam misturar a graça com a lei. Você pode crer em Jesus Cristo, mas precisa ser circuncidado. Você pode crer em Jesus Cristo, mas precisa guardar o sábado. Peraí, estavam levando eles para o ambiente dos judeus. E aí Paulo teve que voltar, pregar o Evangelho novamente e dizer: de novo eu estou sofrendo as dores de parto, porque vocês ouviram e começaram a andar novamente para um falso Evangelho, para a lei que não tem nada a ver com vocês, para a lei que foi dada para judeus em outra dispensação. Vocês estavam recuando o Evangelho. Aí ele volta lá: porque eu sofro as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Por que Paulo está falando isso? Sexta-feira na oração o pastor leu a palavra de Filipenses, onde diz que Cristo em nós era um mistério oculto,
que foi revelado, Cristo em nós. Paulo estava querendo exatamente fazer isso, formar Cristo neles através da pregação do Evangelho. E quando Cristo é formado em nós, irmãos, eu não vivo mais como eu vivia, eu não ando mais como eu andava, eu não me apego às leis do homem, ou até mesmo aquelas que foram dadas por Deus aos judeus. Quando Cristo é formado em mim, o novo, a nova vida começa a externizar em mim. Então Paulo está exortando os Gálatas: vocês estão voltando para um caminho que não é para vocês. Vocês estão indo para um caminho que não é para vocês. Eu vou ter que pregar de novo o Evangelho. Eu vou ter que de novo sofrer as dores de parto. Eu vou ter que de novo fazer essa obra na vida de vocês. Vocês estão se excusando da graça. Os judeus estão tentando tirar vocês da graça. Irmãos, tem como eu sair da graça. Percebam, há possibilidade de eu sair da graça de Deus. Eu aceitando condenação na minha vida, eu estou saindo da graça de Deus. Eu aceitando viver como um miserável, eu estou saindo da graça de Deus. Eu aceitando viver como um sofredor, eu estou saindo da graça de Deus, porque a graça me possibilita e me capacita a viver na vitória de Cristo. Houve uma vitória, irmãos. Há uma vitória no mundo espiritual e natural, onde Jesus destronou os principados e potestades, o príncipe desse mundo. Jesus destronou, Jesus venceu a morte e livrou todos que tinham medo da morte. Então você foi livre. Esse jugo não pode mais estar sobre você. Esse peso não pode mais estar sobre você. Irmãos, isso precisa ser claro, porque você vem até o Senhor. Mateus 11: vinde a mim os cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você vem, você é restaurado, você é purificado, tem a consciência limpa, é santificado, e aí depois você vai e leva para outros essa mensagem, você vai e leva para outros essa palavra, irmãos. Mas o Senhor precisa que você esteja apto, e não é pela sua força, é pela sua fé, é você crendo no que Ele fez, é você crendo em quem Ele é você crendo em quem Ele fez você ser. É a fé, irmãos. E o mundo está tão carente, vocês não têm nem noção. A grande maioria de vocês não tem noção de como o mundo está carente, irmãos, de verdadeiros filhos de Deus. Eu tenho tido, irmãos, não para a minha glória, para a glória do Senhor, experiências, irmãos, que eu confesso para vocês, eu não imaginei que eu teria. Imaginava que a minha vida no Senhor seria completamente diferente, mas Ele é tão tremendo. Irmãos, a primeira vez que eu ouvi falar sobre Jesus Cristo, estávamos numa roda, já falei, já testemunhei isso, dentro do meu apartamento, umas 10, 15 pessoas fumando maconha, bebendo, se drogando, muito louco, muito fora da realidade. E alguém começou a falar de Jesus, e aquilo entrou tão profundo em mim, que eu larguei tudo que eu estava fazendo, e quando eu vi, eu estava do lado dele, eu nunca mais esqueço isso. E ele começou a falar de Jesus, ele começou a falar de Deus, ele começou a usar a palavra de Isaías, que Jesus era o Messias, e aquilo entrou dentro de mim. Ele mais chapado do que eu, mais drogado, mais fora da casinha, mas Deus usou aquela boca. E aquela boca foi tremenda para mim, irmãos. Aquilo entrou dentro de mim. Eu comecei a ouvir o Senhor, comecei a buscar o Senhor, comecei a viver para o Senhor, entreguei a minha vida para Ele. Foi um processo até aqui, fazem muitos anos. Muitas coisas Deus arrancou na hora da minha vida, coisas que precisaram ser trabalhadas em mim. E passado um tempo, esse moço que falou para mim de Jesus continuou naquela vida. E teve uma madrugada, há uns 2 ou 3 anos atrás, onde eu gravava alguns vídeos, eu tinha falado sobre o arrebatamento da igreja. E na madrugada eu levantei para orar. E quando eu estou voltando a dormir, eu olhei a hora, tinha um monte de mensagem dele. Eu abri as mensagens dele. Quando eu abri as mensagens dele, ele tinha me mandado um texto, dizendo que não queria morrer, não queria ir para o inferno. Ele tinha visto o vídeo que eu gravei, e ele tinha ido dormir chorando porque ele não queria morrer. E Deus deu um sonho para ele, onde no sonho Deus vinha e falava com ele: procura o Adilson, pede para ele orar por ti, ele vai saber o que fazer. Irmãos, isso é tremendo. Irmão, Deus não manda anjos pregar o Evangelho, é você que vai pregar o Evangelho. E ele me falou aquilo, e na hora eu orei, e aí ele não sabia disso, que ele tinha sido a primeira boca que
Deus usou para falar de Jesus comigo. E eu falei aquilo para ele, orei por ele, e passou, nunca mais conversamos. Alguns meses atrás, sentindo no coração de orar por ele, comecei a orar, eu disse, eu vou mandar uma mensagem para ele. Mandei uma mensagem para ele, tive uma grata surpresa. Ele falou, Adilson, eu aceitei Jesus novamente. Eu vivo para Jesus agora, Adilson. A minha vida do Senhor, tem algumas coisas na minha vida que Deus vai me libertar, mas a droga Deus já tirou, a bebida Deus já tirou. Eu quero viver o novo de Deus, e eu marquei de encontrar com ele, ele se mudou aqui para Florianópolis. E eu estou contando isso, vocês vão entender por quê. Foi uma das experiências mais maravilhosas que eu vi na minha vida. Eu fui até lá, certo de que ministraria o Evangelho para ele, oraria, ele queria que eu fosse orar com ele. Quando eu cheguei lá, irmãos, em Canas Vieiras ele mora, está morando. Quando eu cheguei lá, eu percebi que eu não estava ali por causa dele. Tinha um outro menino, um outro jovem, um outro rapaz, que nos conhecia da época do passado, que continuava naquela vida em que vivíamos. Quando ele me viu, ele ficou muito feliz. Começamos a conversar, e acabou que eu nem dei atenção para a pessoa que eu fui visitar. E aquele rapaz me interrogando, ele, irmãos, ele está vivendo coisas pesadas, mas ele já é livre em nome de Jesus, eu já decretei isso na vida dele. Ele está livre em nome de Jesus. Coisas pesadas mesmo, que a maioria não entenderia. E eu vi que ele queria ficar sozinho comigo, nós fomos até a beira da praia, começamos a conversar, e ele abriu o coração. Aí ele começou a contar para mim que tinha tentado se suicidar 2 vezes, que ele sentia como se ele podia ajudar as outras pessoas, mas ele mesmo estava se afogando no fundo do mar. Falou de adultérios que estavam sendo cometidos na sua vida, falou de um monte de coisas, que também não vem ao caso falar para vocês, mas ele rasgou o coração. E quando eu comecei a falar de Jesus para ele, ele disse, mas Adilson, como que pode? Como é que eu vou ser como tu? Eu disse, irmão, olha como eu era. Ele olhou para mim, é verdade, eu era como eu. Eu disse, então, irmãos, ele não tem acepção, ele não faz acepção. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, assim como ele libertou o Egito, o povo de Israel do Egito, tipificando os que creem nele são arrancados do pecado. Ele faz aqui agora. Ele faz aqui agora enquanto eu ministrava por eles, irmãos, para ele, apareceu um outro rapaz e começou a querer conversar com nós. Eu já botei a mão, já veio um outro querer fumar maconha do nosso lado. Eu falei para os dois, se vocês ficarem aqui, vocês vão ficar quietos e vão ouvir eu pregar o Evangelho, senão a estrada está ali. Os 3 ficaram. Um deles já veio e pediu para mim orar por ele, eu orei por ele. O outro já veio, já pediu para orar, queria aceitar Jesus, recebeu o Senhor, já largou aquelas porcarias. E enquanto isso, aquele pessoa que eu estava ministrando só olhando e chorando como uma criança, copiosamente. E quanto mais eu ministrava para os outros 2 e para ele, mais o meu coração queimava, porque eu sei que Deus é poderoso para salvar. Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida dos outros. E quando eu vi, irmãos, ele olhou para mim e falou, eu também quero. Orou por eles aceitaram, eu também quero. O que tu falou entrou em mim, Adilson, eu quero. Quando eu vi, eu estava abraçado nele, irmãos, ele me molhou todo, de lágrimas, eu quero esse Jesus. Irmãos, nós precisamos entender o motivo de estarmos aqui. Eu preciso ser sarado, irmãos. Eu preciso ser curado, irmãos. Eu preciso ser restaurado, irmãos. Você tem um chamado na sua vida. Terminamos ali, olha como Deus é tremendo, irmãos. Terminamos ali, o primeiro que eu tinha orado, eu olhei ele sentado numa pedra dentro da Bíblia. Já foi no meio dos amigos dele, ele era argentino, e começou a pregar o Evangelho. Irmãos, na minha frente ele fez isso. Eu dei um passeio de ministro para ir ali ouvir com eles. Quando eu vi ele estava pregando melhor do que eu, com mais ousadia. Irmãos, eu estou falando para vocês, ele pegou a palavra, ele foi lá no versículo onde Jesus estava antes da ceia com os discípulos e falou, um de vocês vai me trair. Eu nunca vi, irmãos, ninguém pregar daquele jeito. Eu nunca vi. Eu saí dali ministrado. Eu entrei no carro, eu não sabia se eu chorava de alegria por ter levado almas ao Senhor ou por ter recebido aquela palavra tremenda. Irmãos, eu estou dizendo para vocês de algo que eu vi, não me contaram. Ele pregou o Evangelho melhor que eu. E eu estou falando isso de uma pessoa jogada na rua, esquecida pelo mundo, lixo para esse mundo. Uma pessoa que em poucos minutos saiu da minha frente e bebendo para um pregador do Evangelho.
E eu saí dali e ele ficou pregando. Então Deus ele é tremendo, irmãos, mas uma pessoa só consegue desfrutar disso não estando condenado. E se eu, irmãos, estivesse condenado diante dele? E se eu, diante daquele meu amigo, estivesse lá, pô, como é que eu vou falar de Jesus para ele? Ele estava comigo quando eu usava droga, ele estava comigo nas festas, ele estava comigo nas noitadas. Como é que eu posso falar de Jesus para ele? Como é que eu posso falar que Jesus faz alguma coisa? Mas eu posso porque ele fez alguma coisa. Você pode porque ele fez alguma coisa para você também. E essa coisa que ele fez é tremendo. Essa semana eu vi um vídeo, eu estava conversando com a Thay, me impactou muito, onde era colocado 2 copos plásticos. Um deles estava vazio, o outro deles estava cheio de água. E a pessoa vinha com um maçarico e colocava o maçarico no copo vazio. O copo vazio se despedaçava, sumia em copo plástico. Copo plástico como aqueles que bebemos água. O outro que tinha água, o maçarico ficava. Marcava o copo de preto. Pesquise esse vídeo na internet. Marcava o copo de preto, mas não atravessava o copo. E o mais impressionante, que foi o que mais me marcou, a água dentro daquele copo começou a borbulhar, começou a ferver, irmãos. Irmãos, muitas vezes, irmãos, nós estamos fugindo de provações que o Senhor permite, estamos fugindo de realidades porque não tomamos a nossa posição. Mas quando eu tomar a minha posição, encarar os processos, passar os processos, aquilo que já está dentro de mim vai ferver, vai me impulsionar, vai me levantar, e eu vou ter prazer em viver o chamado do Senhor. Eu não vou viver como um crente miserável. Ai, é difícil ser crente, é difícil ser crente. Eu tenho 38 anos de igreja, eu sou crente há 40 anos, mas a minha vida é sofrida, eu tenho do reumatismo, eu tenho... Para! Você tem Jesus ou não tem? Jesus está sendo gerado em você ou não está? Porque onde Jesus está, irmãos, o diabo não fica, irmãos. Onde Jesus está, o mal não fica, irmãos. Abre seu coração, coloque-se de pé em nome de Jesus.